os processamentos dos metais. Os, os metais, os processamentos dos metais são divididos em vários tópicos. As operações de conformação são a laminação, os processamentos por fundição são por areia, por matriz, por precisão, por centrífuga e contínua. E também outros processos como metalurgia do pó e soldagem. O forjamento é um conjunto de operações de conformação mecânica efetuadas com o esforço de compressão sobre o material dúctil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou perfil da ferramenta de trabalho. Na maioria das operações de forjamento, emprega-se uma ferramental constituído por um par de ferramentas da superfície plana ou côncava, denominados de matrizes ou estampos. A maioria das operações de forjamento são efetuadas a quente. Contudo, uma grande variedade de peças pequenas, como parafusos, porcas, pinos, engrenagens, pinhões, são produzidas por forjamento a frio. De um modo geral, todos os materiais conformados podem ser forjados. Os mais utilizados para o processo de forjamento são os aços, as ligas de alumínio, de cobre, de magnésio, de níquel e de tirânio. Como vemos na imagem a seguir, nós conseguimos ver o processamento de forjamento. Basicamente, o metal ele é colocado entre duas peças e que essas duas peças vão fazer força. Geralmente, esse material vai estar aquecido ou reaquecido, já que ele foi refundido. E com isso, ele assumirá a forma que será o espaço vazio entre as duas peças. A extrusão é simplesmente uma barra metálica forçada através de um orifício em uma matriz pela ação de uma força de compressão aplicada sobre um êmbolo. A peça estruchada que emerge possui a forma desejada e uma área de seção transversal reduzida. Dentre os produtos de extrusão estão incluídos as barras, os tubos que possuem geometria de seção transversal relativamente complexas. Tubos sem costuras também podem ser extrudados, como vimos na imagem a seguir. Um processamento de moldagem por extrusão. O processo de trefilação consiste em puxar o metal através de uma matriz por meio de uma força de tração a ele aplicada na saída da matriz. A maior parte do escoamento plástico é causado por esforços de compressão resultantes da reação do metal com a matriz. Geralmente, a parte metálica pode apresentar simetria circular, embora isso não seja um requisito necessário. Existem muitas aplicações para a trefilagem, como produção de fios elétricos, cabos, clipes de papel, corda para instrumentos musicais e raio para rodas de bicicletas. Como a imagem a seguir é um exemplo de processamento de trefilação, onde mostra todos os utensílios, como a garra, a caixa de aço da matriz, a matriz de metal duro, o lubrificante que é necessário para fazer a peça rotacionar, o retentor da matriz e o carro de estriamento e a bancada de estiramento. O processo de fundição em areia é a mais utilizada dentre as fundições, porque os moldes de areia são os que suportam melhor as altas temperaturas de fusão dos metais, mas também para a produção de peças de ligas de alumínio, latão, bronze e magnésio, dentre outros metais. O processo em areia, particularmente a moldagem em areia, é o mais simples e mais usado das empresas do ramo. A preparação do molde, neste caso, consiste em compactar mecânica ou manualmente uma mistura refratária plástica chamada de areia de fundição sobre um modelo montado em uma caixa de moldar. Basicamente, você vai colocar o modelo sobre uma estrutura que não adere à areia, como madeira ou senão o grafite. Os benefícios de utilizar ele é que ele há resistência suficiente para suportar a precisão do metal líquido e também resistência à ação erosiva do metal que escoa rapidamente durante o vazamento. E também permite a permeabilidade suficiente para que os gases gerados possam sair durante o vazamento do metal.
O processo de fundição em matriz, basicamente o metal líquido é forçado sob pressão a entrar na cavidade do molde, que permite a fabricação de peças mais complexas e de paredes mais finas que os processos por gravidade. A matriz pode ser fria ou aquecida a temperatura de vazamento. Possui canais de saída de ar e, para garantir o total preenchimento das cavidades, a pressão é mantida até o final da solidificação após a abertura da matriz e expulsão da peça. Procede-se à limpeza e lubrificação da matriz, preparando para o próximo ciclo. Toda vez que você for fazer um novo material, você precisa limpar a máquina. O processo de fundição em precisão utiliza-se de um molde obtido pelo revestimento de um modelo consumível com uma pasta ou argamassa refratária que endurece a temperatura ambiente mediante o aquecimento. Uma vez endurecida essa pasta refratária ou modelo, é consumido e nunca mais será utilizado. A casca endurecida constitui no molde propriamente dito, após o vazamento da pedra, também será utilizado. E a recomendação, toda vez que você utilizar a peça como consta no desenho, é sempre você lixar as pontas para evitar as rebarbas. A fundição por centrifugação, basicamente o metal líquido é vazado num molde dotado de movimento de rotação, de modo que a força centrífuga origina uma pressão que força o metal de encontro às paredes do molde, onde ele se solidifica e a peça fica pronta. O processamento de fundição contínua consiste em basicamente fundir e conformar o produto final numa única operação, eliminando tempos intermediários de esfriamentos de moldes, pois ele não precisa da peça ser aquecida, pois basicamente ela consegue fazer a frio, garantindo o controle e constância de propriedades físicas e geométricas de cada produto. Aí está o exemplo de como é feita a fundição contínua. A metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças metálicas através de computação de pó metálico, seguida da sinterização. O processo consiste em compactar a mistura e aquecê-la, com o objetivo de gerar continuidade de matéria entre as partículas e melhorar a resistência do material. O processo de sintetização na metalurgia do pó consiste em aquecer o material a temperaturas abaixo do ponto de fusão do material base em atmosfera controlada, provocando difusões atômicas que farão com que as propriedades mecânicas da peça aproximem-se das adquiridas através de tecnologia mais disseminada. O processo de soldagem, basicamente, são duas ou mais peças metálicas unidas para formar uma única peça. Como que funciona? Você vai colocar essas duas peças e por meio de vários métodos de solda, incluindo TIG, eletrodo, MIG e solda branca, você consegue fazer a união dela por uma vareta. A soldagem TIG, ela é a mais bonita esteticamente e também é mais difícil de se fazer, pois seu maçarico é diferente e geralmente envolve também o gás acetileno para fazer o uso da soldagem TIG. O único problema da soldagem TIG é que ele não consegue unir peças sujas. E nesse caso, quando as peças estão sujas, a melhor opção é sempre o eletrodo. O eletrodo é sempre a melhor opção para fazer raízes em peças que são mais precisas, em pressão. O processo de laminação é um processo de deformação mais utilizado. Ele consiste em se passar uma peça metálica entre dois rolos. Uma redução na espessura resulta das tensões de compressão exercidas pelos rolos. A laminação a frio pode ser usada na produção de chapas, tiras, tubos, folhas com elevada quantidade de acabamento superficial. Formas circulares, assim como vírgula e trilhos de trem, são fabricados usando rolos com ranhuras. Conceito de polímeros. Os polímeros são moléculas muito grandes, constituídas pela repetição de pequenas e simples unidades químicas, denominadas por monômeros, ligadas covalentemente.
Quanto às suas características, os polímeros podem ser divididos em 3 grupos. Termoplásticos são compostos de cadeias longas, produzidos pela união de monômeros, composto químico cuja polimerização irá gerar uma cadeia de polímero. Quando aquecido, ele amolece e pode fluir. Quando resfriado, ele endurece e mantém a forma que lhe é imposta. O aquecimento e resfriamento podem ser repetidos muitas vezes. Principais tipos de processamento: extrusão, moldagem por injeção, moldagem por sopro, moldagem por termoformação, moldagem por compressão, moldagem por transferência. Extrudir é forçar a passagem de material através de um orifício. Extrusão, em geral, na indústria, é usada para dar forma a um material. Nesse processo, o material é conformado pela ação combinada de tensões. A extrusão é um método muito comum que faz parte do processo produtivo de filmes plásticos, chapas, barras e peças de metal, e até mesmo de alimentos. Basicamente, seu principal componente é a prensa hidráulica, ou extrusora, que irá forçar a passagem do material pela matriz e controlar o curso e a velocidade de extrusão. Moldagem por injeção. O material termoplástico granulado é forçado a altas temperaturas, acima de sua fusão, e pressões para que o polímero fundido possa fluir pelos canais do molde, preencher a cavidade do molde e assumir a forma desejada do moldado. É empregada quando a quantidade de peças termoplásticas a serem produzidas é de grande quantidade e é necessária uma boa exatidão dimensional. Moldagem por sopro. Processo descontínuo, adequado para a obtenção de peças ocas, através da insuflação de ar no interior de uma pré-forma inserida no molde. Aplicável a materiais termoplásticos na indústria de embalagens como frascos e garrafas. Moldagem por termoformação. Processo de moldagem descontínuo utiliza o aquecimento de folhas ou placas plásticas, geralmente de OS, PMMA ou PC, pela sua aproximação a um conjunto de resistências elétricas até seu amolecimento. Utilizada na fabricação de protótipos industriais, peças de grandes dimensões e artefatos descartáveis, sem exigências especiais de acabamento, como copos, pratos, bandejas, revestimentos para interiores de geladeira, etc. A moldagem por compressão é o método de processamento mais antigo que existe e consiste em transformar um material polimérico colocado na cavidade de um molde em uma peça de forma definida, através da aplicação de calor e pressão. É o método mais empregado na transformação de termorrígidos, como as resinas fenólica, melamínica, eposídica e as borrachas. Neste caso, o molde fechado e aquecido favorece a formação de ligações cruzadas no polímero, ou seja, sua cura, obtendo-se artefatos rígidos após sua extração do molde. No caso dos termoplásticos, os moldes devem ser resfriados antes de sua abertura. Apesar de ser utilizada para a moldagem de PE e PETF, ou peças extremamente acuradas, como os discos de vinil usados na indústria fonográfica, a compressão não é uma técnica muito empregada para termoplásticos. O equipamento utilizado é composto por uma prensa hidráulica de 2 pratos paralelos, aquecida por um sistema elétrico a vapor, a gás, a óleo ou água quente, e um molde positivo, instantâneo ou semipositivo, com cavidades múltiplas ou simples. Os moldes também podem ser inteiriços ou de corpo fendido. Devido às condições severas de moldagem, usualmente os moldes são feitos de aço rígido. O ciclo de moldagem pode ser realizado de forma manual, semiautomático ou automático. A figura a seguir mostra o ciclo de moldagem por compressão. Moldagem por transferência. O processo de moldagem por transferência constitui tecnicamente um processo evolutivo intermédio entre a moldagem por compressão e a moldagem por injeção. Como se pode facilmente constatar, o composto de borracha é transferido ou injetado de uma câmara, onde é comprimido para as cavidades do molde. Na figura a seguir, apresentamos de forma esquemática o molde para um processo de moldagem por transferência. Molde que tem, obviamente, uma concepção bem diferente. Neste tipo de molde, as partes do molde, constituídas pelas placas 1 e 4,
constitui respectivamente o pistão ou embolo para transferir o composto de borracha e a câmara de transferência. Processo. A cerâmica é formada através da união de sua matéria-prima com aditivos de conformação, assim criando a mistura para o processo. Após a mistura ser feita, ela é mandada para um processo de conformação para assim gerar o formato ideal do objeto. Assim, no final, passar pela secagem do objeto gerado e pela sinterização, formando o produto final desejado. Existem 3 tipos de conformações na cerâmica: prensagem com seus subprocessos unidirecional e bidirecional, isostáticas por SPS, Spark Plasma Sintering, e prensagem a quente, prensagem isostáticas a quente. Conformações de massas plásticas com seus subprocessos: extrusão, torneamento, moldagem por injeção. Conformação líquida ou colagem de barbotina com seus subprocessos: colagem de barbotina em molde de gesso, colagem de fita. Secagem e sinterização. Com o processo de conformação, o formato do projeto final já está feito. Assim, ele é passado por uma secagem para assim ficar num processo de sinterização, que é nada mais que deixar o material em repouso para que a temperatura haja sobre ele, transformando os conjuntos de partículas em um corpo íntegro e com maior resistência mecânica. Com o final da sinterização e o objeto está íntegro, o produto final é completado, assim podendo dar os retoques finais, acabamentos no formato do objeto.